Eu cumprimento a todos com boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a cada um dos inscritos no canal Luz da Palavra. Você que me assiste, seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos na ministração de hoje. Vamos aprender um pouco mais sobre livre-arbítrio. Para isso, vamos estar lendo alguns textos aqui à luz da palavra. Vamos começar lendo em Gênesis. Você que tem Bíblia, acompanhe comigo. Leia esta mensagem. A mensagem de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 16 e 17. Vamos estar lendo aqui, entendendo um pouco mais sobre o livre-arbítrio humano e sobre as intenções do homem. Vamos ler aqui comigo, acompanhe comigo, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Gênesis 2, versículo 16, está escrito assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O porquê que Deus falou esta mensagem para os dias, para as pessoas naquela época, para Adão, para Eva? Por que Deus falou essa mensagem? Vamos entender melhor o porquê que Deus falou esta mensagem. Vamos estar lendo aqui, entendendo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebe que Deus dá uma ordem para Eva: coma de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por que Deus falou da árvore da ciência do bem e do mal? Dela você não coma, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Dela não coma, isso tem um significado. Não é, Deus não falou isso aqui porque aleatoriamente. Isso aqui teve um impacto na vida de Adão e Eva. Na vida de Adão e Eva. Qual foi o impacto que isso causou? Dela não comerás. Primeiramente, o dela não comerás, Deus estava querendo dizer: não coma, porque isso não vai melhorar em nada a sua vida, não vai melhorar a sua autoestima, não vai melhorar o seu ser, não vai melhorar a sua alma, não vai melhorar o seu espírito,
não vai melhorar nada a sua vida. Vai só piorar. Ou seja, tem um ponto-chave aqui que Deus alertou ela. O não coma de Deus estava querendo dizer o quê? Isso vai piorar a sua vida. Porque no dia em que você comer o fruto, certamente você vai morrer de alma, morrer de espírito, morrer de corpo. É o que Paulo disse. Paulo disse nas cartas dele, Romanos capítulo 7, versículo 19. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu não quero fazer, eu pratico. Era isso que Deus estava dizendo para Adão e Eva. Não coma do fruto, porque o mal que você vai querer rejeitar, o mal que você vai querer ir contra, você não vai conseguir ir contra. Ou seja, o mal que você vai querer não praticar, você vai praticar, porque a sua natureza, ela vai falar, ela vai agir contra o seu instinto de bondade, contra o seu instinto de querer fazer o bem. A sua natureza vai ir contra isso. Então, não coma do fruto, porque você vai querer rejeitar o mal, você vai querer rejeitar a mentira, você não vai conseguir. Você vai querer rejeitar a inveja, você não vai conseguir. Você vai querer rejeitar a traição, você não vai conseguir. Você vai querer rejeitar a ira, você não vai conseguir. Você vai querer rejeitar tudo que há de ruim, você não vai conseguir, porque a sua vontade carnal vai ser maior do que a sua vontade espiritual de fazer o bem. Ou seja, você vai querer rejeitar o mal, você não vai conseguir. E a partir daí, o bem, o mal que você conhecer, que você passou a conhecer, você vai passar a praticá-lo. Ou seja, o fruto que dá o conhecimento do bem e do mal, não vai só fazer você conhecer o bem e o mal, vai fazer você se inclinar com uma vontade monstruosa de tentar rejeitar ele, mas você não vai conseguir, porque isso vai ser um monstro dentro de você, vai ser algo muito forte dentro de você, e você não vai conseguir rejeitar o mal que há dentro de você. Ou seja, você vai conseguir, você não vai conseguir, você vai tentar ir na contramão do mal, do sentimento ruim que há dentro de você. O sentimento ruim que há dentro de você, você vai querer ir na contramão, você vai sentir ira, você vai querer ir na contramão disso, você não vai conseguir, Adão e Eva. Então não coma do fruto. Era isso que Deus estava querendo dizer. Você vai querer fazer o bem, mas você não vai conseguir fazer o bem. Você vai querer amar as pessoas, você não vai conseguir. Você vai querer ser honesta com as pessoas, você não vai conseguir. Você vai querer não agir com ira, você vai querer agir com amor, você não vai conseguir. Você vai agir com ira. O sentimento ruim vai manifestar dentro de você, você não vai conseguir rejeitá-lo. Aí já quebra muitos argumentos que muitas pessoas falam que dentro de Adão e Eva, antes deles comerem o fruto, não se existia o mal dentro deles. É aí que se quebra um mal, se quebra uma falácia mentirosa de que Eva, antes de comer o fruto, não se existia o mal, não se existia
sentimentos maus dentro dela. Dentro dela só havia sentimentos bons. Não, dentro de Adão e Eva sempre houve sentimentos maus. Sempre houve ira, sempre houve inveja, sempre houve adultério, sentimentos de querer adulterar, todos os sentimentos ruins. Ou seja, as pessoas acreditam que o comer do fruto é que trouxe o mal dentro de Adão e Eva. Não, errado. O fruto não trouxe o mal dentro deles, não trouxe o pecado dentro deles. O fruto só fez eles passar a conhecer de uma forma que eles não conseguiam rejeitar. Não que eles não tinham maldade dentro de si, eles tinham, mas eles conseguiam rejeitar porque ainda não havia o conhecimento do bem e do mal de uma forma monstruosa dentro deles. Ou seja, o livre-arbítrio é isso, é você escolher praticar o mal, praticar ou o bem ou o mal que há dentro de você. Ou seja, o bem e o mal sempre existiu, antes mesmo do fruto. Antes mesmo do fruto. Ó, por quê? Olha o que Marcos 7 vai dizer. Vou provar para você que o mal sempre existiu dentro do homem. Marcos 7, leia comigo. Marcos 7, versículo 18, está escrito assim, ó. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que há de fora do homem entra no homem, não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Ou seja, aqui tem uma pergunta, aqui tem uma afirmação interessante. Se o mal, se foi o fruto que trouxe o mal, por que Jesus falou que tudo, desde a época de Adão e Eva até agora, até os dias atuais, até o século 21. Se Jesus falou que tudo o que entra no homem não contamina o homem, por que o fruto foi o que contaminou o homem? Não tem sentido. Ou seja, o que contaminou Adão e Eva não foi o fruto que entrou dentro, mas era o sentimento ruim que estava dentro deles que contaminou eles. Não foi o fruto que transformou, psicodelizou a mente de Adão e Eva, e a partir daquele momento o pecado foi descontrolado através do fruto. Não foi o fruto que psicodelizou, que fez surgir a maldade dentro deles. Não, o mal não foi o fruto que mudou eles, foi o mal que havia dentro deles. Não foi o fruto que contaminou eles, foi o mal que havia dentro deles que contaminou eles. Ou seja, que mal é esse? Vamos voltar para Gênesis. Vamos voltar para Gênesis. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Gênesis 3,
versículo 1 diz o seguinte, aí a gente vai entender que mal contaminou Adão e Eva. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Opa! Deus não tinha dito para Adão e Eva: não tocareis, não comereis, nem nele tocareis. Deus só falou. No versículo 17, Deus falou. No versículo 17, Deus falou: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, ela já falou de forma invertida. Deus falou: não comerás. Eva falou: não comereis, nem nele tocareis. Ou seja, ela já tinha uma intenção errada. Qual intenção errada é essa? A gente já vai entender. Qual intenção errada é essa? Qual intenção errada que já estava dentro de Adão e Eva que fez ela comer o fruto? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aqui, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram para si folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Ou seja, Deus falou: não coma. A serpente chegou com um papinho furado: não, tira a informação de Deus da sua mente e fica com a minha informação. A informação de Deus: não coma, descarta isso. Ou seja, o inimigo ele faz muito isso nos dias de hoje. Tira a informação de Deus e fica com a minha informação. Ele tira a palavra, ele tira a ministração da palavra e ele coloca o engano dele. É assim que ele engana muitos hoje. Ou seja, vamos dar continuidade aqui à lição. Ele falou assim, certamente não morrereis, porque no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, aqui o inimigo de Adão e Eva, ele estava fazendo um papel aqui. Ou seja, o papel deles é provocar, ele estava provocando o mal que há dentro de Adão e Eva, ou mal ou bem a se manifestar dentro de Adão e Eva, porque o inimigo não ia oferecer o mal, sendo que só existia o bem dentro de Adão e Eva. Ou seja, cai por terra a mentira de que Adão e Eva não tinham maldade dentro de si, porque se não tinham maldade dentro de si, como é que o tentador ia tentar se não tinha maldade? Se não havia
nenhum sentimento ruim lá dentro. Não tem como brotar um mal dentro de um ser que só tem o bem. Não tem sentido. Não vai brotar o mal. Não vai brotar o mal dentro de um ser que só tem bondade. Ou seja, Adão e Eva não eram 100% puros, só bondade. Tinha maldade também lá dentro. Ou seja, a conclusão disso foi a afirmação do diabo, de Satanás, falando assim, ó: certamente não morrereis. Já tirou a informação de Deus, já estava tirando a informação de Deus para focar no mal que há dentro. Ou seja, o diabo ele usou só o que estava fora para provocar o mal que há dentro. Ou seja, o diabo ele faz muito, ele vem fazendo isso até os dias atuais. O diabo ele só provoca o mal que há dentro de você, ele faz manifestar o mal que há dentro de você. Ou seja, muitas das vezes ele pega e fala o seguinte: ah, Deus falou essa verdade, mas foca nisso. Para o quê? Para provocar um mal que há dentro de você. Ou seja, o mal sempre existiu dentro de Adão e Eva. O bem sempre existiu dentro de Adão e Eva. Quem disse que eles eram 100% inocentes, 100% puros, só sentimentos bons? Não tem sentido. Não tem sentido Deus falar assim para eles: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, se há só bem lá dentro. Tem sentido Deus falar: não coma, não prove o bem e o mal, se tem só bem lá dentro? Ou seja, não prove o bem e o mal, é porque aí dentro há o bem e o mal. Ou seja, mais uma afirmação que faz as Sagradas Escrituras provar que dentro de Adão e Eva havia o bem e o mal antes deles comer o fruto do bem e do mal. Ou seja, não foi o pecado que introjetou, introduziu e psicodelizou a mente de Adão e Eva. As conclusões de que haviam o bem e o mal dentro de Adão e Eva é Deus falar: não coma do fruto do bem e do mal, é existir a árvore do conhecimento do bem e do mal, e é Satanás fazer a afirmação dela: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes se abrirão os vossos olhos, sabendo o bem e o mal. Essa afirmação de Satanás faz a gente saber que dentro de Adão e Eva se existia o bem e o mal. Ou seja, o bem e o mal sempre existiram dentro de Adão e Eva. Ou seja, a pergunta que fica para nós é: se Deus sabendo de tudo, como que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal ali para Adão e Eva? Deus, ele só colocou a árvore no jardim porque se ele não colocasse, não ia se existir um verdadeiro livre-arbítrio. Ou seja, Deus deu a chance de Adão e Eva escolher o bem e o mal. Deus poderia ter feito diferente? Poderia, mas Deus quis assim. Deus quis ver, Deus quis saber o que tinha dentro de Adão e Eva. Deus quis fazer eles ter um verdadeiro livre-arbítrio, colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal para eles poderem escolher. E Deus auxiliou eles ainda: não coma do fruto, porque vocês têm o livre-arbítrio. Não coma do fruto. Eu prefiro que vocês escolham o bem. Eu prefiro que vocês escolham os bons sentimentos. Eu prefiro que vocês fiquem sabendo controlar os sentimentos de vocês. Não quero um monstro do
conhecimento do bem e do mal dentro de vocês, porque o monstro do conhecimento do bem e do mal, vocês conhecendo o bem e o mal, sabendo o que é o bem e o mal, vocês não vão conseguir rejeitá-lo. Vocês não vão conseguir rejeitá-lo. Vocês vão querer ir na contramão disso, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso vai introduzir muitos problemas para vocês. Muitos problemas para vocês. Até para mim vai se existir problema vocês provando o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, para finalizar, então o Senhor Deus ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, aqui está o ponto-chave para Adão e Eva não terem provado o fruto. Ou seja, Eva tinha um interesse, que nem eu disse no vídeo. Eva tinha um interesse. Será que no pensamento dela, no pensamento de um dos dois não surgiu assim, mas o que é o bem e o mal? Porque Deus falou do bem e do mal. Será que no coração de um ecoou mais alto assim? Por que é proibido? Olha só, até o que Deus fala pode gerar problemas se você não tiver discernimento. Ou seja, Eva tinha uma intenção de curiosidade. Será que isso não surgiu uma curiosidade nela? Essa intenção curiosa de saber o que é o bem e o mal? Porque o bem já estava ali, eles viviam bem, eles conheciam. Mas será que não surgiu essa intenção de, mas o que é o mal? E por que é proibido? Ou seja, será que não surgiu no pensamento de Adão e Eva assim? Será? O proibido deve ser mais gostoso. Por que é proibido? Eu tô querendo saber o que é esse proibido. Será que não surgiu? Será se não surgiu no coração dela essa curiosidade, essa intenção que foi de uma forma negativa? Porque isso foi de uma forma negativa, uma curiosidade. Não foi pro bem essa curiosidade. Nossa, o bem e o mal, eu acho que Deus sabe o que é o bem e o mal, e eu quero saber também, pô. Eu quero saber também, ou seja, muitas das vezes a gente fica com curiosidade, nossa, por que é proibido? Deus falou não. Nossa, o que Deus fala parece que desperta um interesse. Despertou um interesse negativo na pessoa de saber. Ou seja, o que Deus fala, muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, isso pode ser uma tentação, pode ser uma provação, pode ser um problema muito grande pra gente que estamos vivendo os dias atuais. Às vezes Deus fala, aquele caminho é errado. Foi o que Deus falou para Adão e Eva. Aí a pessoa fica, nossa, às vezes até nós fala, não, mas por que Deus falou não? Por que Deus falou não? Porque parece que o proibido atrai mais a nossa atenção, parece. Aquilo que Deus fala que, tipo assim, nossa, eu não entendo, eu queria entender isso. Parece que atrai o nosso desejo, desperta algo dentro de nós para que a gente vai e faça. Sendo que Deus falou, não, vai na contramão porque esse caminho que você tá indo não é bom, é ruim demais. Então vá na contramão disso. Então vá na contramão
vá na contramão de tudo que é errado. E o que Deus falou, não vai na contramão. Vai na mão de Deus. Deus falou, que nem Deus falou para Eva, não coma. Eva foi na contramão, ou seja, tem muitas pessoas indo na contramão do que Deus fala. Deus está falando, não vai por esse caminho. A pessoa, nossa, mas eu tô com uma vontade de ir contra o que Deus falou. Deus falou, muitas das vezes, não compra aquilo, que aquilo é ruim para você. Aí a pessoa, nossa, mas aquilo é o que me atrai. Então, fica para nós nos dias de hoje confiar em Deus, descansar em Deus o nosso pensamento, descansar, entregar tudo para Deus, tudo que incomoda a gente, tudo que o inimigo, tudo que Deus falou e às vezes o inimigo tá aqui no seu ouvido, ó. Não, mas não é bem assim. Aí você vai na mão do tentador. O seu discípulo vira o seu discipulador vira o tentador e não Deus. O seu discipulador não vira Deus e as ideias que Deus coloca para você seguir. O seu discipulador vira o seu pior inimigo. Ou seja, está aqui mais uma mensagem no dia de hoje. Vamos ir na mão do que Deus falou, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que tem gostado dos nossos vídeos, assistido os nossos vídeos, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa alguma sugestão boa, assista os nossos vídeos, compartilhe com os amigos, assista com os amigos, familiares, porque aqui você está ouvindo uma mensagem boa. Tenho certeza que você está ouvindo uma mensagem boa. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Graças a Deus, eu te cumprimento com boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo.